Então, pessoal, passando para essa nova aula nossa, né, sobre discussão de reflexão da luz e imagens, agora nós vamos falar quais são os tipos de imagens que existem, ok? Quanto à classificação das imagens, fica bem claro, eu já falei uma, duas, acho que 1000 vezes com vocês, que para classificar a imagem, eu tenho que encontrar a localização dela. E a localização de uma imagem se dá sempre no ponto de interseção dos raios refletidos, beleza? Quais raios? Daqueles raios que saíram de um único ponto do objeto. Então, toda análise de posicionamento do objeto, eu escolho um único ponto do objeto, normalmente eu escolho a extremidade superior e traço os raios, sabendo o que vai acontecer com eles após a reflexão. Né? Se eu sei o comportamento desses raios, após refletir, eu sei por onde eles estão passando e, consequentemente, eu consigo identificar o ponto de coincidência dos raios refletidos. Ali vai estar a imagem daquele objeto. Legal? Agora, quanto à classificação dessa imagem. Quanto à classificação da imagem, vou até colocar aqui, escrever para a gente. Eu classifico ela quanto a 3 características. Uma, se a imagem é real ou virtual. Toda imagem vai ser real ou virtual. Além dessa característica, classificamos também quanto se ela é direta ou invertida. A imagem pode ter uma inversão quanto ao eixo que ela foi posicionada, ou ela pode aparecer de forma direta, ou direita. Alguns materiais vocês vão ver essa classificação como direita. E a outra classificação que a gente tem é quanto ao tamanho dela em relação ao objeto. E o tamanho dela em relação ao objeto pode ser menor que o objeto, aí há uma ampliação da visão, do campo visual, igual ao objeto ou menor que o objeto, beleza? Essas são as 3 classificações que a gente faz quanto aos tipos de imagem formadas. Legal? Então, vamos lá ver cada uma delas. Classificações. Quando uma imagem é real ou virtual. Nesse slide aqui, estou tentando achar um ponto desse. Vou deixar aqui no cantinho. Aí. Quando vamos classificar a imagem, nós temos que enxergar aonde essa imagem vai se encontrar. Quando nós falamos da posição dela, nós temos que encontrar o ponto de coincidência dos raios refletidos. Aqui é só uma exemplificação, nós vamos aprofundar ainda em espelhos esféricos, mas os espelhos esféricos é o que dão mais gama de distorções de imagens para a gente. Então, dá mais tipos de imagem. E aí eu vou discutir sobre eles, sem preocupar especificamente, que eu estou falando de um espelho convergente, côncavo, convexo, né? Ou espelho plano. O que a gente tem que enxergar? Toda análise que nós vamos fazer, nós temos que pegar como referência um único ponto do objeto para saber como que os raios daquele ponto do objeto vai se comportar. Então, aqui foram traçados 2 raios, todas as situações a partir da extremidade superior do objeto. É como se eu tivesse uma vela na frente de um espelho. E aí, sabe-se o que vai acontecer com esses raios depois que eles sofrem reflexões. Não vou discutir ainda com vocês os comportamentos em específico, mas ele mostrou aqui, ó lá, raio incidente, indo para o espelho, refletiu.
Outro raio incidente aqui no espelho, refletiu. Um raio incidente indo para o espelho, bateu e refletiu. Se esses raios refletidos chegarem aos olhos de um observador, o que o observador verá não será o objeto, e sim uma construção da imagem do objeto, podendo haver distorções ou não. Mas legal. E o outro raio, ele representou de verde. Olha lá, da primeiro. Veio, bateu no espelho, passou, refletiu. Bateu no espelho, refletiu. Bateu no espelho, refletiu. Legal? E aí, se esses raios chegarem aos olhos de um observador, este observador não estará vendo o objeto, e sim a imagem do objeto. E aonde que ele vai estar enxergando a imagem do objeto? Imagine que esses raios aqui, onde eu representei a bolinha rosa, uma gama de raios entra aos olhos do objeto, do observador, após sofrer a reflexão, esses raios que vieram da vela. Então, a imagem aqui, o que vai ser construído no cérebro da pessoa, não é a percepção do objeto, e sim da imagem. Aonde está essa imagem? No ponto de coincidência dos raios refletidos. Na primeira imagem aqui, marcado com uma estrela. No segundo, é este ponto? Não é este ponto que eu marquei aqui, porque o raio verde é um raio incidente e o raio vermelho é um refletido, e eu quero saber o ponto de coincidência dos raios refletidos. Está lá embaixo. Olha lá. Na terceira imagem, aqui, o ponto de coincidência pode se dar pelos próprios raios ou pelos seus prolongamentos. Na quarta imagem, aqui embaixo, olha lá, estou marcando tudo com estrelinha. Na quinta imagem, nós vimos que os raios refletidos aqui, ó, se vocês observarem, a gente vê que os raios refletidos, após a reflexão, eles ficam paralelos. Então, se eles ficam paralelos, não vai existir entre eles um ponto de coincidência após a reflexão. Então, essa é uma situação, por exemplo, que mesmo o objeto estando frente a um espelho, que vai gerar um desvio regular da luz daquele objeto, mantendo o padrão de propagação daqueles raios, não irá formar imagem, porque não existe um ponto de coincidência desses raios que saíram de um único ponto do objeto. Legal? E na última imagem, aqui. Beleza? Então, show de bola. Quando que a imagem ela é real ou virtual? Eu vou até fazer um quadrinho para marcar aqui. Ó. Quando que a imagem ela é real e quando a imagem ela é virtual? A imagem será real quando o ponto de coincidência se der pelos próprios raios refletidos. Beleza? Vocês lembram que eu falei com vocês? A classificação da imagem depende da posição dessa imagem, da localização dela. Então, na hora que eu verificar a localização, eu verifico a localização a partir do ponto de coincidência dos raios refletidos. Olha lá. Pode ver que toda a imagem na representação das figuras estão exatamente aonde eu coloquei a estrelinha, no ponto de coincidência dos raios refletidos. Na primeira imagem, o ponto de coincidência dos raios refletidos deu pelos próprios raios refletidos. Então, essa imagem será uma imagem real. Legal? A segunda situação, o ponto de coincidência dos raios se deu nos próprios raios refletidos. A imagem vai ser uma imagem real. Terceira situação, o ponto de coincidência dos raios refletidos não se deu pelos próprios raios refletidos, que após refletir, eles começaram a se divergir um do outro, olha lá, e sim pelos prolongamentos desses raios. E aí é uma localização virtual, não existe ponto algum em que esses raios vão se coincidir. Por isso que nós chamamos essa imagem de imagem virtual. Legal?
O grande legal de imagem real e virtual é que as imagens reais, o ponto de coincidência dos raios refletidos existem. Então, se eu colocar um anteparo neste ponto, uma parede, um pano, eu consigo projetar a imagem do objeto em um anteparo. Então, imagens reais, elas são projetáveis em anteparos. Imagens virtuais, nós conseguimos enxergar, cada um que está recebendo esses raios aos olhos vai enxergar, mas não é possível projetar em anteparo algum, porque para projetar uma imagem um anteparo, eu tenho que colocar o anteparo no ponto de coincidência dos raios. Legal? Quarto quadrante, imagem real. Quinta ilustração, não forma imagem. Sexta ilustração, imagem virtual. Ficou claro? Beleza? Então, isso que são as imagens reais ou virtuais. E essa grande diferença entre as imagens reais e virtuais. As imagens reais são projetáveis em anteparo. Então, por exemplo, é construído a imagem do objeto no fundo do nosso olho na retina. Essa imagem formada no fundo do nosso olho na retina é uma imagem real. Quando eu pego o DataShow, estou explicando para vocês a aula com o DataShow e projeto a imagem que sai do DataShow na tela à frente, aquela imagem é uma imagem real. Legal? Aquela imagem que você vê do seu corpo num espelho plano lá, comum, na frente da sua casa, aquele espelho que você tem no seu banheiro, você não consegue projetar aquela imagem em nenhuma parede da sua casa, nenhum anteparo a partir da reflexão daqueles raios. Então, aquele espaço, aquela imagem é uma imagem virtual. Legal. Próxima classificação, a imagem invertida ou direta. A classificação imagem invertida ou direta, ela se dá em relação à posição do objeto e o eixo em que ele foi posicionado. O que é esse eixo? O eixo é uma reta perpendicular ao espelho em que eu posiciono o objeto para análise, ok? Então, por exemplo, todas as situações aqui que a gente analisou, o eixo está na horizontal, o espelho se encontra na vertical. Eixo na horizontal, o espelho na vertical. Beleza? Todas as situações, o objeto se encontra acima do eixo. Acima do eixo. Beleza? E as imagens têm situações que elas se encontram aqui do lado oposto, abaixo do eixo, olha lá, a primeira e a segunda abaixo do eixo, ok? A terceira, a imagem está acima do eixo. A quarta, abaixo do eixo. A quinta, acima do eixo. As imagens que tiverem lados opostos do eixo em que se encontra posicionado o objeto, a base do objeto, né? Essas imagens são imagens invertidas. Então, a primeira imagem é uma imagem invertida. A formação da segunda imagem no espelho, ela é invertida. A terceira, ela é direta ou direita, é a mesma coisa, beleza? A quarta, ela é uma imagem invertida. A quinta não forma imagem. A sexta é uma imagem direta. Legal? Então, olha só. Toda imagem invertida, ela é formada no lado oposto do eixo em relação ao objeto. E a imagem direta no mesmo lado do eixo. Olha lá, tanto a imagem quanto o objeto estão acima do eixo. Observação. Todas as imagens invertidas, elas são reais. Todas as imagens invertidas, elas são reais, olha lá. Todas as imagens diretas, elas são virtuais. Todas as imagens diretas são virtuais, ok? Por isso que quando a pessoa pergunta assim, Alexandre, é verdade que quando forma a imagem
na retina, que são os receptores, é onde estão os receptores dessa luz. A imagem formada na retina do nosso olho, no fundo do nosso globo ocular, é invertida do que existe no ambiente externo? Sim, porque não tem que projetar a imagem do objeto no fundo da minha retina, você tem que projetar essa imagem no fundo da minha retina. Projeção de imagens é só de imagens reais, e toda imagem real ela é invertida. Alexandre, então por que eu não enxergo de cabeça para baixo? Porque você tem cérebro, você não é formado só por olho. Né? O seu cérebro é o seu processador, que vai captar aquelas informações da imagem construída na retina a partir de pulsos elétricos que foram conduzidos desde o fotorreceptor até o seu cérebro, e o seu cérebro reorganiza essa informação colocando na orientação espacial adequada. Legal? Ok? E, por fim, a nossa última classificação é quanto ao tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. Legal? Então, vamos lá. Em relação ao tamanho do objeto, a imagem pode ser menor, maior ou igual. Se a gente observar aqui, só de olhar para a imagem, a gente já vê, ó, o desenho. Na primeira ilustração, a imagem ela é menor. Olha lá, menor. Na segunda situação, se bater o olho, a imagem é do mesmo tamanho. Então, vai ser uma imagem igual. A terceira imagem, olha lá, ela é maior que o objeto. Então, essa terceira imagem, ela é maior. As outras eu não vou fazer, não. Só mostrar. Não vou escrever, não. A quarta, a imagem é maior que o objeto. A quinta não tem. A sexta, a imagem é menor que o objeto. Legal? O que acontece? Quando os raios eles são refletidos em espelhos esféricos, em espelho plano, eles são refletidos e comportam exatamente na mesma angulação que eles tiveram antes e depois da reflexão. Espelhos esféricos, como a superfície é curvada, eles obedecem às leis da reflexão. Então, os raios refletidos vão ser coplanares, né? O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, mas cada ponto da superfície desses espelhos esféricos, a superfície tem uma inclinação diferente, a normal vai ter uma inclinação diferente, e aí, consequentemente, esses raios, após serem refletidos, eles podem ser mais ou menos convergentes, mais ou menos divergentes. Olha lá. E isso faz com que o ponto de coincidência dos raios se dê mais próximo ou mais distante do espelho. O que acontece? Quando o ponto de coincidência é menor, nós chamamos a distância entre o ponto de coincidência até o espelho como distância da imagem. O tamanho da imagem também será menor na mesma proporção. Então, olha só, aqui, o que eu posso afirmar? Que o tamanho da imagem ela é menor que o tamanho do objeto, não é isso? Isso porque a distância da imagem ela é menor que a distância do objeto. Quando eu falo distância da imagem, é em relação do ponto de coincidência dos raios refletidos ao espelho. Quando eu falo da distância do objeto, é o ponto de coincidência dos raios incidentes até o espelho. Legal? Quando eu pego situações em que as imagens são iguais, a gente consegue ver nitidamente que a distância da imagem ao espelho vai ser igual à distância do objeto ao espelho. Beleza? Então, em situações de imagens iguais,
é isso que acontece. A distância, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, porque a distância da imagem é igual à distância do objeto. Legal? E, por fim, na terceira situação, em que a imagem é maior que o objeto, isso acontece quando a distância da imagem ela é maior que a distância do objeto. Beleza? Então, eu tenho que saber a localização desse objeto, eu tenho que saber a localização da imagem para saber quem é maior, quem é menor do que o outro, porque eu tenho que comparar as suas distâncias. Se a distância da imagem for o dobro da distância do objeto, o dobro da distância, ela terá o dobro do tamanho. Se a distância da imagem for 10 vezes menor que a distância do objeto, ele terá um tamanho 10 vezes menor. Sabe quando que a gente vê isso? Em espelhos retrovisores, que são esses espelhos convexos aqui, ó. Esse exemplo, o sexto exemplo. Quando a gente vai fazer uma baliza e eu estou olhando pelo retrovisor, né? Os meus olhos estão recebendo raios vindo do retrovisor e não diretamente do objeto. Os raios que vêm formam uma imagem direta, virtual e menor. Se a imagem é virtual menor, se ela é menor aqui, é porque a distância da imagem é menor que a distância do objeto. Aí a gente às vezes vai fazer uma baliza, você está olhando pelo retrovisor, você não está vendo o objeto, você está vendo a imagem do objeto. Aí parece que o carro vai bater no outro obstáculo que se encontra à frente. E aí não bate. A gente para, assustado, olha, sai do carro, e quando você vai olhar por fora, quando você está vendo o objeto, a distância se encontra do objeto ao outro, ele acaba sendo muito maior. Então, quando eu diminuo o campo de visão, o tamanho da imagem, quando eu aumento o campo de visão, desculpa, o tamanho da imagem diminui e as imagens se encontram mais próximas do espelho do que os objetos. Legal? Ok? Com isso, nós temos essas 3 classificações, que cai para caramba em prova, cai muito essas discussões de que tipo de imagem foi formada, e aí nós temos que conseguir pegar cada espelho, olhar a situação e classificar essa imagem. Então, o próximo passo nosso qual será? Classificar as imagens de um espelho plano, classificar a imagem de um espelho esférico côncavo, classificar as possíveis imagens de um espelho convexo, esférico convexo, beleza? Quanto a quais características? Quanto à condição de real ou virtual, invertida ou direta, menor, igual ou maior. Legal? Vou até dar um stop agora